Vídeo. Videoarte. Não é o que mais me agrada, é aquilo que me incomoda. Você criar um clima, essa que é a ideia. Sim, senhor. Essa hora é fogo, né? Quer entrar um pouco dentro de casa? Você mora quase que numa fazenda, né? É, uma fazenda urbana. Fazenda urbana. Uma fazenda urbana. Já eu moro aqui há 43 anos. Sou historiadora, mestre em artes visuais. Há 48 anos estou no meio audiovisual. E tudo começou na década de 70. Quando eu era casada com o Aguilar, eu digo que ali eu me formei como você experimentar situações totalmente inusitadas, porque naquela época não existia edição, você tinha que ligar a câmera e alguma coisa tinha que acontecer do outro lado. Realmente, o olhar do Aguilar é muito sofisticado. Você tem que ir além do real. Eu acho que você tem que dar uma assinatura, um carimbo de quem você é. Foi a minha formação, vivendo 4 anos com o Aguilar e aprendendo muito como que você sai do lugar comum e parte para alguma coisa mais criativa. A gente fez muitos vídeos, né? O Aguilar tinha todas as ideias, ele assina os vídeos daquela época, mas eu acho que existe uma autoria muito tênue aí, porque ele ligava a câmera e falava com uma cara de quem diz assim, se vira! Dentro desse espírito a gente fez Lucila Filme Policial, que foi um trabalho magnífico, porque eu ficava seminua e ele projetava uns filmes dos anos 40 no meu corpo. Era um filme policial, né? E foi a primeira vez, eu acho, naquela época que houve uma sobreposição de imagem. A gente não tinha como editar e montar, era tudo feito ali na raça. E houve um casamento de realidades paralelas no meu corpo. Tinha hora que a imagem projetava no meu corpo, era um homem que vinha e eu com os meus movimentos, sem ver o que estava acontecendo, eu abraçava ele. Mas era alguma coisa mais espontânea, era um momento real, era um plano sequência. Foi um dos primeiros vídeos que passou no MAC, lá no Ibirapuera, abrindo a sala de vídeos do Walter Zanini. Foi em 1977. Viajamos muito para o Japão, para Paris, fizemos a Ópera do Terceiro Mundo, foi no Bobur. E olha só que luxo, com a presença do Nandium Paik e do Vostell. E além disso a gente fez várias óperas conceituais, o Circo Antropofágico, Ópera do Terceiro Mundo, O Dia, a Tarde, a Noite na Vida de um Artista, onde você misturava som, misturava uma teatralidade, a pintura do Aguilar, a performance. Naquela época também, eu acho que surgiram os primeiros coletivos, porque ninguém tinha câmera. Então, quem tinha câmera, todo mundo se reunia na casa do Aguilar e se cotizava, olha, eu vou usar a câmera para isso, vou usar a câmera para aquilo. E assim, aqui em São Paulo, as pessoas começaram a trabalhar com vídeo com a ajuda dos amigos, né? Às vezes eu falava, não, eu quero esse enquadramento. Não, esse daqui é muito melhor. Eu falei, não, mas é esse que eu quero, eu preciso disso. Sempre era uma coisa muito masculina. Toda a parte técnica era masculina. Apesar de existir a Rita Moreira e a Norma Bahia, que eram espetaculares, elas debochavam de tudo o tempo todo, mas os homens eram engraçados. Eu falava, olha, então eu posso participar? Eu falava, coitadinha, não precisa. Existe uma coisa assim de mulher chegar pra lá como se você não entendesse, não soubesse das coisas, sabe?
Aqui o Pivete, né? Comecei com o Pivete, que é um vídeo que ganhou todos os prêmios no Vídeo Brasil, que é uma visão do menor vista por ele mesmo. É onde o menor fala o que ele quer dentro da unidade do FEBEM. Esse foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz, só pensando que eu queria fazer com gestos e afetividade das crianças. Ele falando sobre ele mesmo. Existia uma coisa que chamava video wall, que era assim, 30 televisores com uma imagem. Daí eu me juntei com o Walter Silveira, com o Picho Martirani, e a gente falou, vamos fazer o contrário, vamos fazer uma televisãozinha pequenininha, 3 roteiros acontecendo simultaneamente. Mas o difícil de tudo isso era que você, cada vez que você colocava uma imagem nessas 3 imagens, como era analógico, você perdia uma geração. Então era uma ginástica e tudo ali tem a ver com o universo do Agripino. E tem uma hora no livro Panamérica que ele atravessa um mar de gelatina verde. Então tinha várias pessoas, eu falei, ó, cada uma vai trazer um balde de gelatina para a gente fazer a gravação. Só que no dia que elas chegaram com o balde, cada gelatina chegou com uma consistência. Então foi super difícil fazer a gravação, porque uma já estava completamente molhada, a outra estava dura demais. Tudo isso quando você está trabalhando com vídeo experimental, com vídeo arte, faz parte. Consegui tirar o Agripino de casa, que ele morava no Embu, para atravessar as ruas para a gente fazer gravações. Ele era ligado em filmes bíblicos. Então tem uma hora que o Moisés abre o rio, né, e passa todo mundo ali pelo rio. Foi um trabalho incrível que repercutiu muito em termos assim, de conteúdo, de forma. E foi aí que eu comecei a ficar muito amiga do Agripino. Fiz vários ciclos dele no MIS, no Centro Cultural São Paulo, no Sesc TV. Eu consegui recuperar e resgatar, armazenar todo o material dele na Cinemateca. Então foi muito importante tudo isso. Esse Crianças Autistas ganhando o prêmio Interuel na Itália. Foi um sucesso absoluto. Além de ganhar prêmio no Brasil, eu participei em um concurso. Crianças Autistas bombou. Foi um trabalho que... Enquanto eu gravo as crianças autistas, o meu olhar é autista. Eu transmito com a câmera, com o meu olhar, os movimentos que as crianças fazem. As crianças fazem esse movimento e eu olho a cidade com esse movimento. As crianças giram e o meu olhar na cidade também gira. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande, você perguntando do meu DNA, do conteúdo virar forma. Então, aquilo que acontece como ideia, ela se transforma no olhar, né? Então, esse trabalho das crianças autistas eu ganhei um prêmio estímulo para fazer. Eu fui lá na Associação das Crianças Autistas e eu fiz questão de fazer esse trabalho. Era a época do Rain Man, que aquilo ali mexeu um pouco comigo. Eu não sei se também eu sou um pouco autista, porque eu acho que não é você que escolhe os temas, são os temas que te escolhem. Esse cego era muito importante porque ele tocava rabeca, e a rabeca desafina. E o olhar numa pessoa com uma visão subnormal, residual, também desafina. Agora eu tinha vontade de comprar uma sanfona. Esse eu demorei 4 anos para fazer, porque a gente passa a vida inteira tentando ver, imagina não ver, né? Você fazer um estudo do não ver. Então eu fui para Dorina Noil, fiquei 2 anos lá observando uma pessoa que tem uma visão residual. Como é que ela começa a perceber que existe alguém do lado, como é que ela configura uma imagem. Daqui, bota pra pular. A imagem ela fecha e ela abre, e ela sobe e desce. Por exemplo, eu percebi que você vai ficando cego pelo branco, não é pelo preto. Então é um vídeo que vai embranquecendo até o final. Vai chegando no final, ele vai ficando cada vez mais branco.
teve toda como chegar no sertão, porque eu fui sozinha para o sertão. Não tinha grana para levar, né? Então eu fui sozinha, eu punha todos os cabos na cabeça, punha um boné. Caatinga, né? Você se perde na Caatinga, porque não é o seu habitat, não é o seu... Né? Então foi muito interessante fazer esse trabalho, porque me rendeu uma outra bolsa. E daí eu fiz todo um tratamento do olhar relacionado ao sertão, que eu ganhei a bolsa e fui para Bariloche, trabalhando todo esse tratamento do olhar. Escolhi a pior câmera que tinha, que eu estava trabalhando com uma visão residual. E fui do jeito que deu, só gravava durante o dia. Me interessava a luz estourada, mas não o tempo todo. Daí eu fiquei um tempo de roteirista da TV Cultura, do programa Zoom. Ver as coisas pela subjetividade do outro. E dentro das minhas tarefas era fazer videocrônicas em festivais de cinema do Brasil. Eu fiz vários, Os Sonhos dos Cineastas, fiz um que era com a Leona Carvalho, que era sobre o olhar do Walter Carvalho. Isso me deu muita cancha para fazer, faça você mesmo. Mas eu quero ver você. Comecei a estudar o artista José Agripino de Paula em 1988. Fiz vários ciclos. Eu conheci a Magistério, que ela estava dançando, nessa época ela estava dançando uma música hindu, tocada pelo Ravi Shankar. E era realmente muito fascinante, porque realmente era uma coisa linda. Por que eu fiz o Rito do Amor Selvagem? Comecei a pensar, falei, mas o primeiro evento multimídia do Brasil, que é o Rito do Amor Selvagem, não existe nenhum registro, não existe nada. Daí eu pensei, falei, não, isso me intriga, isso me incomoda, isso eu vou fazer alguma coisa. E daí, a partir de uma entrevista do Agripino... Eu fiquei indo muito no ateliê do Aguilar, sabe? O Roberto Aguilar, que era na Africamento. Lá eu encontrei a Maria Esther, sabe? Eu fiz média-metragem de 42 minutos, onde eu trouxe todas as referências do Rito do Amor Selvagem para dentro dessa peça. Por exemplo, era uma peça que tinha 22 capítulos e 19 interrupções. Eu trouxe todo um universo tropicalista. O Pitkov, que viu 25 vezes o Rito do Amor Selvagem, ele ia todo dia lá, porque todo dia era diferente. Porque o Agripino falava assim, hoje nós vamos começar com o capítulo 5. E nós vamos ter esta e estas interrupções. Em 69 foi o Rito do Amor Selvagem feito. Sim. E o que eu fiz foi em 2019. E daí o Aguilar, eu pedi para ele fazer uma entrevista, ele falou, não, é tudo performático, eu vou falar com o Ganso. Telefonei para você então, baixar, com o Ganso, como se tivesse e você baixou Agripino. na forma de 2 gansos. E daí eu trouxe o jogo de xadrez, tudo que está lá está referenciado na peça. De noite você vem cantar aqui uns cocos, mas eu ver. Sim, senhor. O filme partiu de uma leitura do Turista Aprendiz e daí ele foi evoluindo nas suas camadas. Mostram realmente como foi o encontro do Mário de Andrade junto com Chico Antônio. Quando eu acabei de cantar, mas vi o doutor Mário de Andrade chorando. Eu cantando assim e ele soluçando assim. Aí o compadre me perguntou, Mário, por que é que você chora? Porque tem uma coisa. Fico cantando, dá vontade de chorar mesmo. É um documentário experimental musical, que tem um pouco a ver com devaneio, né? No dia seguinte, a mesma música ele também fazia diferente, então era sempre uma performance nova. E a gente também quis trazer um pouco desse delírio. Claro, ele traz informações fundamentais na vida do Mário de Andrade e do Chico Antônio, mas ele também traz uma viagem, uma poesia. Foi assim que eu comecei.
fazendo Super 8, lá na praia, em Camburi. Eu nasci em São Paulo, mas Camburi, eu alugava uma casa na Barra do Saí com os amigos. Primeira do meu pai, 16mm, uma Canstar. Ó. E essa foi a câmera que eu comecei a fazer uma Super 8, ó. Câmera Super 8. Olha aqui, as caixinhas dos filmes do meu pai, tá vendo? Muito legal. E aqui meus filmes Super 8, ó. Eu tenho eles, ó. Que já foram digitalizados, esses aí. Preciso digitalizar outro. E ainda tenho uma câmera Super VHS, ó. Super VHS. Olha só. Ó. Essa você tem trabalhos que você fez com ela. Tenho vários trabalhos. Se eu não me engano, Peças Autistas. Você fez com ela? É. E tenho essa daqui que é uma Raiente. Essa que eu fiz as videocrônicas. Aqui é o meu acervo. Todas as fitas mini DVDs, lá são todas as Betacams. Aqui são todos os DVDs que eu fiz. Que você disse que não estão digitalizados ainda. Não.